Então, alunos, iniciamos agora a unidade 1 da disciplina de genética. Vamos compreender agora por que é importante estudar genética. Quais são as principais contribuições dessa disciplina? Primeiro, a gente vai ter que fazer um pouquinho do feedback. Como surgiu a genética, né? É comum a gente ver nos livros didáticos o título de origem da disciplina sendo referido a um bispo chamado de Gregor Mendel, que foi quem fez os primeiros experimentos e que pela primeira vez tentou estudar a distribuição ou a reorganização das características que eram repassadas de uma geração parental para uma geração filial. Então, Gregor Mendel ficou conhecido como o pai da genética, por isso. Então, a genética hoje ela é uma ciência que estuda os genes. O que são os genes? Genes são sequências de DNA, como a gente vai ver na tela agora, a sequência de DNA, que é uma dupla hélice, que pode ser convertida em um produto funcional. O que é esse produto funcional? O produto funcional ele pode ser uma proteína, que aí a gente tem que lembrar que a proteína pode ser uma proteína estrutural ou ela pode ter uma atividade de construção ou de degradação de alguma substância dentro da célula ou do organismo, e aí essa proteína vai passar a receber o nome de enzima, ou essa proteína vai poder ser uma molécula sinalizadora, onde essa proteína agora vai ser chamada de hormônio. Então, o que a gente chama de proteína, de hormônio ou de enzima são produtos funcionais. As proteínas são formadas por cadeias de aminoácidos. As proteínas, quando ela tem a função estrutural, ela pode ser chamada única e exclusivamente de proteína. Se ela tiver a função de produzir ou de degradar alguma substância dentro da célula, eu posso chamá-la de enzima. E se ela tiver a função de sinalizar ou de informar outra célula ou conjuntos de células em outra região do organismo, sejam células próximas ou células muito distantes, aí essa proteína vai ter a função de hormônio. Então eu posso chamar a proteína de hormônio nesses casos. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que tanto o hormônio, quanto a enzima, quanto a proteína propriamente dita, todas são cadeias de aminoácidos. E todas elas são formadas a partir de uma receita que nós chamamos de DNA. Então, o gene, na verdade, é a receita do DNA que vai codificar um produto funcional. O que pode ser esse produto funcional? Pode ser uma proteína estrutural, pode ser uma enzima ou pode ser um hormônio. No entanto, não são apenas as proteínas que são produtos funcionais. Atualmente, nós conhecemos que cadeias de RNA, ou seja, cadeias de ácidos nucleicos, também são produtos funcionais. Existem estruturas que não são formadas apenas de aminoácidos, que também têm função de sinalização, que têm função de degradação ou de produção de substâncias nas células, e que também têm função estrutural, e que por isso são classificados como produtos funcionais. Os RNAs são um exemplo disso. Existem RNAs que são sinalizadores, RNAs que participam da produção de substâncias, RNAs que participam da degradação de substâncias e RNAs que têm função estrutural. Então, por isso os RNAs também são chamados de produtos funcionais. A gente vê agora na tela o que a gente conhece como dogma central da biologia celular, molecular e genética. No início a gente está vendo a cadeia de DNA, a dupla hélice. Lembre-se, lá eu tenho adenina sempre pareada com timina, citosina sempre pareada com guanina. Esse DNA, que é uma dupla fita, ele pode ser transcrito para RNA. Vejam que o RNA agora é uma fita simples. No RNA, como eu tenho fita simples, eu também vou ter a substituição de uma base nitrogenada, timina por uracila. O que era timina no DNA, dupla fita, passa a ser uracila no RNA, fita simples. Vejam que esse RNA, ele também pode ser convertido a uma proteína, processo que a gente está chamando aí na imagem de tradução. Então, o dogma central é isso, é a capacidade do DNA, que é a receita, ser copiada em RNA, e a capacidade dessa receita de RNA copiada agora ser transformada em proteína. Tá? Então, isso é o que a gente chama de dogma central. Além disso, o DNA duplicado, que vocês estão vendo aí em cima, ele tem a capacidade de se autoduplicar, processo que a gente conhece como replicação e que a gente vai abordar em alguns momentos durante essa disciplina.
Então, o que a gente conhece como dogma central é a correlação desses processos. A capacidade da informação genética na forma do DNA ser duplicado, dessa informação genética ser copiada na forma de RNA e dessa informação genética do RNA ser agora traduzida para a proteína ou para a formação de proteínas. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: vejam que o DNA, aí no início da imagem, na parte de cima da imagem, ele pode ser convertido em RNA. Esse RNA ele pode ser um produto funcional. Se for um RNA que vai participar da produção das proteínas ou que vai editar proteínas ou que vai ser responsável pela degradação de outras moléculas, como outros RNAs que não vão ter função, ele vai ser chamado de um RNA funcional. Então, o gene, ou seja, a cadeia de DNA que produz apenas um RNA, também vai produzir um produto funcional. Às vezes, quando o RNA tem a capacidade de produzir uma proteína, aí sim ele vai apresentar sua expressão agora na forma de cadeia de aminoácidos, ou seja, na cadeia polipeptídica ou na cadeia de proteínas. Produto funcional é qualquer produto que vai ter função dentro da célula, que vai conseguir realmente trabalhar dentro da célula. E, trabalhando dentro da célula, ele vai pôr a célula para funcionar. Lembrem-se na célula como uma grande empresa. A grande empresa é, na verdade, um prédio todo muito bem cercado e muito bem estruturado, com portas, janelas, mesas, cadeiras, computadores e tudo mais. No entanto, essa grande empresa não tem função se ela não tiver operários. O que a gente vai levar disso? Que a célula seria a grande empresa, estruturalmente a célula seria essa grande empresa. Mas a célula não teria função se ela não tivesse seus operários. Ela não teria função se ela não tivesse as proteínas que executariam as funções específicas dentro de cada um dos departamentos das células e também não teria função se ela não tivesse os RNAs funcionais, que também desempenhariam funções específicas em cada um dos departamentos onde são responsáveis. Então, a gente tem que pensar que os produtos funcionais são aquilo que vão executar função, que vão pôr a célula realmente para funcionar dentro do organismo. Então, a genética ela vai estudar essa sequência de DNA que pode produzir um produto funcional. O gene é a sequência do DNA que vai produzir um produto funcional. O que é o produto funcional? Ou um RNA ou uma proteína, dependendo do tipo de função, dependendo do tipo de necessidade da célula. Outra particularidade, lembrem-se que a célula vai ter 40, no caso das células eucariontes da nossa espécie, ela vai ter 46 fitas de DNA. Então, não quer dizer que cada uma das 46 fitas vai ser cheia de genes, não. Vai ser genes que começam e terminam de forma seguida, não. Eu tenho genes que estão espalhados nessas fitas. Não quer dizer que todo o DNA de um organismo é gene, não. Todo o DNA do organismo ele apresenta algumas regiões que são regiões gênicas. Outras regiões são regiões aparentemente sem função e que ao longo dessa disciplina e de uma próxima disciplina, que é de biologia molecular, a gente vai abordar com mais segurança e com mais profundidade a verdadeira função desse outro DNA, que por enquanto nós vamos chamar de DNA espaçador. Esse DNA espaçador é um DNA que existe entre um gene e outro dentro de um mesmo segmento. Tá? Então, por enquanto, a gente vai ficar com essa informação. O estudo da genética ele é assim dito porque a genética é o estudo dos genes. O que são as características? São a expressão das proteínas ou dos RNAs que são produzidos a partir de um gene. Na aula de apresentação, a gente viu que o que expressa a característica de um organismo ou de um indivíduo, se a cor da pele é clara, se o cabelo é louro, se o olho é castanho ou azul, é porque ocorre a produção de proteínas que determinam essas características ou que expressam essas características. Então, a genética vai estudar as sequências de DNA que produzem essa proteína e como essas sequências podem ser distribuídas aos indivíduos descendentes. Como é que a geração parental pode passar essa informação à geração descendente. Na nossa apostila, a gente percebe que temos um conceito para gene, né? O gene nada mais é do que uma unidade funcional e física da hereditariedade, ou seja, é uma unidade, um segmento de DNA que vai produzir um produto funcional, tá? E que pode ser correlacionado com a hereditariedade, porque essas características são passadas à geração descendente.
Se a gente observar para as nossas características morfológicas e fisiológicas, nós conseguimos perceber que somos bem parecidos com a nossa geração parental. Ora, em algumas características a gente parece com o nosso pai, ora, em algumas características a gente parece com a nossa mãe. Ou, mais além, ora, em algumas características eu pareço com meus tios, com meus avós, com meus primos. Isso são características que são mantidas e são enviadas aos descendentes a partir de cada processo de reprodução. Então, a genética vai tentar buscar uma compreensão geral para tudo isso. Então, continuando ainda no conceito de gene da nossa apostila. O segmento de DNA composta de uma região transcrita e uma sequência reguladora que possibilita a transcrição. Lembre-se, transcrição é o processo de conversão do DNA para RNA. DNA dupla fita, RNA fita simples. Por que ocorre a transcrição? A gente tem que lembrar no DNA como uma informação principal que deve ser preservada. Por isso que as células eucariontes, ao longo do processo evolutivo, desenvolveram um envoltório nuclear, com a finalidade de guardar o DNA lá dentro. Toda vez que a célula eucarionte precisa da produção de uma proteína ou de um RNA funcional, o DNA que está dentro do núcleo é copiado na forma de RNA e esse RNA é quem vai ser utilizado para a fabricação da proteína ou esse RNA vai ter função específica. Jamais o DNA vai sair do núcleo de uma célula eucarionte. Lembre-se do núcleo de uma célula eucarionte como um cofre de um banco. No cofre do banco está armazenado o dinheiro. Então lá está a informação principal, ou seja, o capital que mantém todo o sistema econômico. Podemos lembrar também do núcleo de uma célula como uma biblioteca. Lá na biblioteca eu tenho um conjunto de acervos, de livros, que vão ser utilizados para os nossos estudos. Então, os livros têm toda a informação muito bem formatada e muito bem tabulada. Você pode, a qualquer momento, adentrar a biblioteca e acessar esse material. No entanto, nós conhecemos alguns colegas que, para estudar, ele tem que estar rabiscando, tem que estar alterando, fazendo recortes, esqueminhas no seu material de estudo. Ele jamais vai poder fazer isso no livro. Então, se ele produzir uma cópia do livro, ele pode utilizar essa cópia do livro do jeito que ele quiser. Pode alterar, pode rabiscar, pode fazer esqueminhas. Se acontecer um acidente, pode até ser rasgado ou perdido. A informação que estava no livro vai ser perdida? Não, não é? Porque o livro foi preservado. A informação que foi alterada, rasurada, rabiscada ou perdida foi a sua cópia. Então, a gente tem que pensar no DNA como um livro, aquela informação preservada que só vai servir para ser tirado cópia. O RNA é aquela informação que vai ser utilizada. Então, o RNA, durante a escala evolutiva das adaptações das células à sobrevivência nos ambientes cada vez mais inóspitos e incomuns, o RNA, na verdade, é uma forma de proteção ao DNA, é uma cópia de segurança. Então, o DNA está preservado lá no núcleo, ocorre a fabricação dessa cópia no RNA, a receita agora na forma de RNA vai ser utilizada para a fabricação de proteínas ou para executar uma função dentro da célula. Então isso é o processo de transcrição. Por que é chamado de transcrição? Porque a natureza química da molécula permanece a mesma. O DNA, cadeia de ácidos nucleicos, o RNA também cadeia de ácidos nucleicos. Qual a diferença? O DNA é dupla fita, a adenina aqui pareia com a timina. O RNA é fita simples. Em vez de eu ter a timina, eu vou ter a uracila na fita única. Além disso, quimicamente falando, a pentose, ou seja, aquele grupamento ou estrutura de carboidrato formado por 5 carbonos, a pentose do DNA é chamada de desoxirribose, porque ela não apresenta uma hidroxila no carbono 2. E a pentose do RNA ela apresenta uma hidroxila no seu carbono 2. E isso a gente chama de ribose. A pentose do RNA é chamada de ribose por esse motivo. Então, avançando aí nos estudos da nossa primeira unidade, a gente vai compreendendo, de acordo com o nosso livro, como se deu os estudos que deram origem a essa disciplina que hoje nós estamos estudando, que é a disciplina de genética. Então, o bispo Gregor Mendel, estudando ervilhas, ele percebeu como as ervilhas tinham a capacidade de passar as características para suas gerações descendentes.
E ele começou a observar isso através com determinadas frequências. Ele passou a estudar características particulares, ou seja, a ervilha ou a planta da ervilha, ela tem uma determinada gama de características, que são todas diferenciadas e cada uma transmitida por um gene diferente. Hoje nós chamamos de gene, antigamente se chamava de caráter ou de característica. Mendel estudou cada uma das características em particular. Uma das características mais famosas é a cor da ervilha. Então, ele percebeu que existiam duas tonalidades de coloração, a ervilha na cor verde e a ervilha na cor amarela. Então, de forma particular, ele foi observar quais eram as ervilhas verdes, quais eram as amarelas. E de acordo com os processos de combinação de reprodução, quais eram os descendentes que surgiam. Depois que ele teve essa compreensão, aí sim ele passou a considerar outras características. Por exemplo, além da cor da ervilha, ele também começou a considerar a textura. Se a ervilha tinha uma superfície lisa ou se ela tinha uma superfície rugosa. Então, além da cor da ervilha verde ou amarela, eu também estava analisando se a ervilha é rugosa ou se ela é lisa. Então, vejam que são duas características que podem ser abordadas por um mesmo mecanismo, que é o mecanismo da transmissão das características genéticas. Então, vamos lá. Quais as principais importâncias da genética? A genética ela é muito importante, principalmente na agricultura, na pecuária, para a saúde humana e também para a conservação da natureza. Em quais aspectos? São os que a gente vai discutir agora. Na agricultura, para proporcionar uma maior produção ou uma maior produtividade das fazendas. Tá? A produção de vegetais que são economicamente viáveis hoje está intimamente relacionado com o potencial genético de cada um desses vegetais. Hoje em dia, graças ao avanço das tecnologias e embasado pelos estudos de genética, é possível organizar ou adaptar variáveis de produção agrícola para uma determinada região. Exemplo, suponhamos que um determinado vegetal ele é muito bem adaptado a condições de frio no sul do nosso país. No entanto, nós temos um produtor aqui no estado do Piauí que ele tem a necessidade de produção desse mesmo vegetal. No entanto, a gente tem uma diferença climática muito grande. No sul, geralmente, é mais frio numa época do ano. Aqui, no estado do Piauí, nós temos uma temperatura mais amena, que não chega a ser frio, porque temos altas temperaturas devido à proximidade da linha do Equador, proximidade maior da estrela do Sol, da estrela que é o Sol. Então, devido a essa grande temperatura, seria praticamente inviável tentar trazer essa planta ou esse vegetal do sul para o Nordeste. A genética hoje ela possibilita a recombinação de características. Existe um mecanismo chamado de engenharia genética, onde os pesquisadores hoje conseguem, a grosso modo seria mais ou menos assim, pegar o gene de um organismo e introduzir em outro organismo para que aquele organismo também tenha a característica desejada. Trocando em miúdo seria assim, pegar o gene de resistência, o gene de boa produção daquela planta lá do sul e implantar em uma dos nossos vegetais aqui, que tenha a mesma finalidade e que, no entanto, seja resistente ao calor. Então, eu posso pegar genes que garantem uma boa produção de fruto, de grão ou de semente e inocular ou misturar esse gene com outros genes que dão adaptação ao calor, se eu fosse implantar isso no Piauí. Então, isso é determinado pela engenharia genética. Tá? Além disso, garante uma maior eficiência produtiva, uma produção direcionada, além de conservar a variabilidade existente para estudos futuros. Então, a genética ela tem possibilitado uma melhoria muito grande no campo agrícola. A gente sabe aí que existe uma variedade muito grande de vegetais que são produzidos única e exclusivamente com finalidade agrícola. Temos uma grande variedade de milhos, adaptados a diversos tipos de solo, a diversos tipos de temperatura e a diversos tipos de condições ambientais, onde o produtor, dependendo da região onde ele está inserido, ele vai escolher aquele vegetal que vai ser melhor adaptado a se desenvolver na sua região. Tá?
Então isso acontece do ponto de vista agrícola e também acontece do ponto de vista animal, humano e também para a conservação. Na pecuária, os exemplos são bem semelhantes. A produção de gados, de aves, de ovelhas, de suínos, todos eles hoje em dia são relacionados à produção de melhoramento genético. O que é o melhoramento genético? Na verdade, é a transferência de genes ou de conjuntos de genes que produzem características que são economicamente viáveis. Suponhamos que no sul do país eu tenho um gado que é um excelente produtor de carne e excelente produtor de leite. O produtor, o fazendeiro aqui no estado do Piauí, deseja ter esse animal. No entanto, o animal lá do sul ele é adaptado a uma temperatura bem mais baixa do que a temperatura que nós temos aqui no nosso estado. Então, os melhoristas, através da engenharia genética, vão pegar o nosso gado, que a gente popularmente chama de gado pé duro, vão pegar os genes do gado do sul do país, recombinar com os genes do gado da nossa região, que são resistentes ao calor, e durante as gerações descendentes nós vamos produzir gado que vai ser resistente à alta temperatura que temos no estado do Piauí, que vai ser um excelente produtor de leite, um excelente produtor de carne. Então, a partir daí que o melhoramento genético vai trabalhando do ponto de vista agropecuário. Isso vai acontecendo para uma boa produção de carne, boa produção de leite, boa produção de ovos, tá? E que vai reduzindo cada vez mais os gastos de manutenção desses processos de produção. Para a saúde humana, a genética deu um solavanco gigantesco do ponto de vista em pesquisas para melhoria da saúde humana. Percebeu-se de um certo tempo para cá de que quase todas as doenças humanas ou alterações fisiológicas do organismo humano, quase todas elas são causadas por alterações que nós chamamos de alterações genéticas, né? E que, a grosso modo, vão recebendo o nome de doenças genéticas. O que ocorre nesses indivíduos? Alterações nas sequências de DNA desses indivíduos alteram também os seus genes. Né? O que é o gene? O gene é uma pequena sequência de DNA. A alteração nessa sequência de DNA ocasiona uma alteração no produto funcional. Vamos ver na imagem agora. Temos a cadeia de DNA. A cadeia de DNA ela vai ser transcrita em RNA e pode ser traduzida em proteína. Isso é uma cadeia de DNA normal. Na próxima imagem, a gente está vendo que se eu tiver uma alteração nessa cadeia de DNA, que é um gene, eu também vou ter uma alteração na sua proteína. E a alteração nessa sua proteína ou no seu RNA vai ocasionar ou uma proteína que vai funcionar de forma desregulada, diferente daquela forma que ela funcionava anteriormente, e isso pode ocasionar um prejuízo para o organismo. Tecnicamente, vamos falar de um exemplo bem comum, o diabetes. A pessoa diabética geralmente é aquela pessoa que tem deficiência na produção de uma proteína ou de um hormônio chamado de insulina. A pessoa normal, o seu gene vai codificar um RNA e esse RNA vai produzir a insulina, que vai trabalhar perfeitamente no seu organismo, pegando a glicose da corrente sanguínea e despachando para o interior de cada uma das células para que ocorra a produção de energia. Se ocorrer alguma alteração no gene que fabrica a insulina, se mudar a sequência de DNA que está lá no gene que fabrica a insulina, consequentemente eu vou ter uma proteína insulina alterada. Se essa alteração for significativa na proteína, essa proteína pode deixar de exercer sua função ou pode ter uma função completamente alterada. Se ela deixar de exercer sua função, lembre-se, a função dela era pegar a glicose na corrente sanguínea e despachar para dentro das células. Se ela parou de exercer sua função, o indivíduo vai se alimentar e a glicose vai ficar na corrente sanguínea. E a insulina que ele produz não vai ter mais a função de pegar essa glicose e despachar dentro da célula. Então vejam, aí o indivíduo desenvolveu a diabetes. Se o indivíduo passar a ter uma insulina agora com nova função, pode ser que essa insulina, ao invés de transportar a glicose para dentro da célula, vá dar outro destino para a glicose ou vá realizar outro tipo de função. De certa forma, a insulina pode continuar acumulando na corrente sanguínea e o indivíduo desenvolver as mesmas características do paciente diabetes. Então vejam,
a alteração na sequência de DNA pode alterar a proteína. E se alterar a proteína, eu posso ter um risco muito grande para o funcionamento do organismo. Lembre-se, quem põe o organismo para funcionar são os produtos funcionais, proteínas ou os RNAs. Então, é por isso que a genética tem sido muito utilizada do ponto de vista da saúde humana. Tem se investigado na genética quais são as causas das alterações genéticas ou quais são as causas das doenças genéticas e a partir daí tem se tentado trabalhar numa linha preventiva ou numa linha de correção a essas alterações. Nas últimas décadas, descobriu-se que o câncer é uma doença genética, ou seja, genes que coordenam o processo de divisão celular são alterados e, como são alterados, o processo de divisão celular passa a ser desregulado. Ora, se o gene produz produtos funcionais que vão regular, avançar ou parar o processo de divisão celular, se ocorre uma alteração nesse gene, obviamente a célula para de regular esse processo de divisão. Então a célula ou não vai dividir ou vai se dividir de forma descontrolada. O desenvolvimento da neoplasia, o câncer, é isso. A célula que tem a capacidade de se dividir, ou seja, de sofrer sucessivas mitoses, sem conseguir parar o processo de divisão. Então, essas alterações genéticas, ou alteração nesse gene, desencadeou um problema fisiológico. Então, a partir dos conhecimentos em genéticas, desencadeou-se a produção de medicamentos, né? Sabe-se especificamente qual é a causa daquele problema, que é uma alteração em um gene que deixou de produzir uma determinada proteína ou um determinado produto funcional, e a partir de então, a partir desse conhecimento, foi-se direcionada a produção de um medicamento. Como funciona esse medicamento? Se o indivíduo não produz mais aquela proteína, produz-se um medicamento que o indivíduo toma ou injeta, que vai dar àquele indivíduo aquela proteína ou aquele produto funcional para que seu organismo funcione de forma correta. No caso do diabetes, quando o indivíduo não produz mais insulina no seu organismo, um dos principais vias de tratamento é a inoculação da insulina já pronta. Então, devido a esses conhecimentos produzidos pelos estudos de genética, ocorreu a melhoria no tratamento, desenvolveu-se medicamentos que favorecessem a melhoria da qualidade de vida humana. Além disso, a detecção de doenças hereditárias. Quais são aquelas doenças que são passadas pelos genes paternos e maternos e que os filhos podem manifestar? Então, a genética trouxe essa contribuição. Além disso, também é uma das principais responsáveis por um processo que estava na moda aí até pouco tempo atrás e que volta e meia vem vindo à mídia, que é a organização das células-tronco. A gente tanto ouviu falar em células-tronco nos últimos anos e na última década principalmente. As células-tronco, na verdade, são células que são capazes de desenvolver outras células. Então, estudos genéticos, estudos da expressão dessas células, nos trouxe grandes conhecimentos sobre o comportamento e a função dessas células, o que possibilitou alguns tratamentos específicos, coisa que a gente também vai abordar durante essa disciplina e em próximas disciplinas. Na conservação da natureza, a genética ela tem sido utilizada principalmente para garantir a preservação de algumas características de grupos de organismos que se encontram ameaçados. É comum a gente sempre falar em extinção de espécies. Qual é o prejuízo da extinção de espécies? Geneticamente falando e evolutivamente falando, a extinção de uma espécie ela leva com ela todas as características genéticas que aquela espécie possui. Se um determinado grupo de indivíduos passa a deixar de existir dentro de um determinado ambiente, junto com aquele indivíduo que deixou de existir também vão todas as suas características genéticas, porque elas estão presentes nos genes que estão dentro de cada uma das suas células. Então, com a finalidade de manter essas características pelo menos preservadas, a genética hoje em dia desenvolveu os bancos de conservação. Hoje, como a gente sabe que as características, na verdade, são sequências de DNA, hoje a gente tem a capacidade de armazenar esse material genético. O governo brasileiro tem investido muito no processo de conservação desse material. O que a gente considera como espécies ou grupos de organismos em extinção, atualmente a gente está coletando
células ou material genético desses indivíduos com a finalidade de produzir um banco de material genético. Porque hoje a gente provavelmente não necessite do produto desses genes, mas futuramente, quem sabe, a gente vai necessitar da utilização das características de genes que são presentes em organismos particulares. Quando a gente fala desses organismos que estão entrando em extinção, a gente tem que estender essa compreensão para todos, sejam animais ou sejam vegetais, sejam fungos ou sejam bactérias, tá? Porque cada um deles tem conjuntos de genes que, ora, podem ser importantes, ora, podem ser utilizados no processo de tratamento de doenças humanas, animais ou até vegetais, ou ora podem ser utilizados como boas características para uma melhor produção animal, uma melhor produção vegetal, o que vai ser economicamente viável do ponto de vista da agropecuária. Então, a genética nos trouxe a compreensão de que a gente tem a possibilidade de armazenar informação. Então, eu posso armazenar genes, que é melhor do que eu armazenar o indivíduo, porque o indivíduo, se eu não colocar ele para ficar se reproduzindo e mantendo descendentes, se eu não tiver todo esse trabalho de manutenção de descendentes, vai chegar uma hora que aquele indivíduo vai morrer, vai deixar e vai levar com ele todas as características genéticas. Conservando algumas células e algumas partes, conservando algumas células e o DNA dessas células em conjunto, eu vou ter a preservação daquelas características genéticas. Então, a grande maioria dos bancos de conservação, eles estão restritos à conservação geralmente na forma congelada em nitrogênio líquido de alguns conjuntos de células. Tá? E isso pode contribuir para estudos futuros ou para manutenção de estudos atuais ou de melhoria e produção de medicamentos durante as necessidades atuais. Tá? No nosso livro, a gente encontra dois exemplos aí. A importância da genética na agricultura, né? A formação de milhos por endocruzamento, que resultou na produção de variáveis que são resistentes e adaptáveis a determinadas regiões. Tá? Aí a gente tem aqui no anexo, numa página, o conceito de híbrido. Né? Híbridos são indivíduos resultantes de acasalamento de dois genitores com genótipos diferentes. O que é o híbrido? É o filho que é mistura das características dos progenitores. Então, eu pego um indivíduo que tem uma característica, outro indivíduo que eu tenha outra característica. A característica do primeiro indivíduo eu quero somar com a característica do segundo indivíduo. O híbrido é a mistura dessas características. Eu ponho os dois indivíduos para reproduzir e vão dar origem a um híbrido. Hibridização é esse processo de intercruzamento, tá? Como o nosso livro está abordando. Aqui, ó, com importância na agricultura, a gente está vendo o exemplo dos tomates também, né? Mostra que, a partir do processo de engenharia genética, foi possível a produção de uma grande variedade de tomates com formas e cores diferenciadas. Cada uma dessas formas e cada uma dessas cores tem um aceite economicamente bem viável em determinada região. Então, por que isso acontece? Porque cada região do planeta, cada região de um mesmo estado, tem uma grande variação de solo, de temperatura e de condições ambientais. Então, vejam que a engenharia genética, ela possibilitou a produção de quase que um tipo de tomate particular para determinado tipo de região. Então, ela tem possibilitado essas adaptações e essa recombinação de características genéticas que são de interesse. A gente também vê um pouco mais embaixo, aí na figura 1.4 do nosso livro, é o melhoramento genético, né, do ponto de vista das galinhas. As galinhas que põem ovos, que são boas produtoras de tecido, que se alimentam de pouca ração, que engordam com mais facilidade, né? Economicamente, engordar rápido é bem viável para o produtor, porque ele vai ter pouca despesa com ração. E a atividade metabólica muito alta vai fazer com que o organismo cresça numa velocidade maior. Então, além dele gastar menos com ração, ele vai passar menos tempo criando esse animal para que ele esteja no ponto de abate. Então, percebam que a genética tem influenciado em todas essas características. E aqui ele descreve melhoramento genético como a arte ou ciência para alterar geneticamente plantas ou animais de modo a atender às necessidades do homem. O melhoramento, na verdade, ele surgiu para atender às necessidades do homem.
necessidade de produção de determinados grupos de animais. Se essa produção, geralmente, se ela for economicamente viável, pode ter certeza que o melhoramento vai cair em cima dela. Quem tiver a oportunidade de assistir aqueles leilões de animais, você vai ver que geralmente o leilão do sêmen do animal é muito mais caro, o valor do sêmen do animal é muito mais caro do que o próprio animal vivo. Porque o sêmen você congela e a partir dele, se ele é um bom produtor, você pode produzir vários outros produtores, só recombinando com as fêmeas que você vai tendo. Tá? Então, assim, é mais viável você armazenar DNA do que você armazenar organismos complexos, porque o organismo ele vai envelhecer e vai morrer. Se você tiver o DNA, os recursos atuais eles possibilitam que você possa multiplicar aquele DNA e manter uma produção constante daquele DNA. Por que é importante, por que é mais caro comprar um embrião? Porque o embrião ele pode ser fecundado em várias fêmeas. Tá? Então, cada uma das fêmeas vai produzir um bom produtor. Quando aqueles produtores morrerem ou forem abatidos, você vai ter seu sêmen lá congelado e mais uma vez você vai provocar novas gestações nas suas fêmeas e a produção de novos bons produtores que são economicamente viáveis. Isso tanto para organismos vegetais quanto para organismos animais. Tá? Aconselho a sempre que tiverem dúvidas com alguns termos, buscarem os glossários no final de cada uma das unidades e também o glossário dos livros da bibliografia complementar, porque ela ajuda a gente a tirar muitas dúvidas do que significa alguns termos técnicos que a gente vai ver bastante durante a disciplina de genética.